Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. O meu canal, como os vídeos anteriores, aqui eu tento entender e explicar aquilo que eu entendo sobre o poder da nossa mente, o poder do nosso consciente e subconsciente, e para que a gente possa entender, né, melhor, a gente tem que estudar. E dentro de tudo aquilo que você estuda, depois de concluído, né, depois de concluídos os estudos, você percebe que é fácil aquilo que você está fazendo. E só que nós precisamos de tempo para entendimento, né? E o intuito desse vídeo é contar uma história. Contar uma história que uma vez eu contei para minha filha. E fez total sentido de tudo aquilo que eu pesquiso, de tudo aquilo que eu estudo sobre física quântica, lei da atração, quebras de paradigmas, crenças limitantes. E é tudo muito simples, né? Só que, infelizmente, acabamos nos contaminando pelo mundo externo, né? E passamos a ter essa dificuldade do entendimento. E eu tenho uma frase que diz: o simples nós não entendemos e o complicado a gente complica. Dentro de tudo aquilo que eu estudo, daquelas pessoas que eu acompanho, atualmente eu tenho falado, atualmente não, né? Num vídeo anterior eu comecei a falar quem são as pessoas: Hélio Couto, Kelly Moraes, Elaine Orives, Fabrício Venâncio, assim dentro de outros, né, que o YouTube vai linkando. Então, se você já não é inscrito, peço que você se inscreva, deixe o teu like, né, curta aí o vídeo, pelo menos para me ajudar a fazer que o YouTube ele divulgue esse conteúdo para quem esteja buscando. De repente não seja você, mas o fato de você já estar inscrito aqui já me ajuda muito, né? E muitas das vezes a gente acha que não é para gente. A gente pode tirar da seguinte forma, né? A gente vai para um culto religioso e o palestrante ali, seja padre, pastor, enfim, qual é a religião que você frequenta, e na palestra ele pega, fala, dá o sermão ali, e você chega e fala: isso não é para mim. Uma semana, 2 semanas depois você fala: puxa, ele estava falando para mim. E na verdade tudo é dito para nós o tempo todo, né? E a nossa mente que quer se contradizer com aquilo que está sendo dito para a gente e para todos. Mas a história, uma vez, né, voltando agora, o intuito desse vídeo é falar um pouquinho do que acontece com a nossa mente, e foi baseado numa história que me deu um clique, que depois eu havia dito que ia gravar esse vídeo. Não sei quanto tempo vai demorar, mas agradeço se você ficar até o final. Não pule nenhuma parte, porque senão você não vai entender nada. Eu costumo dizer para as pessoas: se você pegar um livro e ir direto para o final do livro, você não vai entender o que aconteceu na história. E isso acontece com um filme. E as pessoas hoje estão muito imediatistas, né? E o imediatismo, ele até acontece, mas não porque você quer, né? Isso é obra do Criador, do universo, de Deus, naquilo que você queira crer. A história foi o seguinte, né? Eu conto uma história que é minha, já revelando aqui o final da história, mas foi chocante para ela. Eu me lembro perfeitamente quando eu tinha por volta de 10, 11 anos, eu morava em Minas Gerais, e como qualquer criança, com qualquer adulto hoje, vai lembrar desse tipo de brincadeira, né? Qualquer pessoa acima de pelo menos 35, 38 anos. Me lembro perfeitamente a gente sentado numa pracinha que existia em frente à minha casa, e a gente estava brincando da seguinte forma: o próximo carro que passar, ele é meu. Aí assim foi subindo os carros, né? Porque eram 2 ruas no qual nós tínhamos visão, e foi subindo o carro. Era um turno de 7 a 8 crianças ali. Eu estava entre meus amiguinhos ali da época, e tinha pego bastante carro bacana, alguns carros, né, para a época eram carros legais. E eu lembro perfeitamente que havia passado um Escort XR3 conversível vermelho. Esse carro foi meu, né, ali na brincadeira. Pulei para o final da fila. Aí foi indo. Na segunda ou terceira vez que eu voltei, né, para o início da fila, para o final da fila, perdão, tinha um coleguinha ali que
ele estava muito triste, né? Porque ele só estava ficando com carros assim, vamos dizer, nada bacana, né? Para se ter hoje em dia, principalmente, e naquela época também não era. E subiu, né? Por se tratar de uma cidade de Minas Gerais, e eu estou falando de bastante tempo atrás, subiu um carro de boi. E quando passou esse carro de boi, ele começou a chorar. Ele começou a chorar porque nenhum carro era legal dele, e esse carro que não era legal era um carro de boi. Aí eu peguei e falei assim: olha só, se por um acaso eu ficar com esse carro de boi, eu volto para o início da fila? Aí, bem, teria que ter o aval de todos, né? E assim teve. Eu voltei para o início da fila. E nada mais, nada menos, o carro seguinte que subiu, né, foi, na época, inclusive continua sendo muito bonito, uma Mitsubishi Eclipse, vermelha também. Por sinal do mesmo dono, que era do Escort. A cidade é uma cidade pequena, hoje não sei como é que está a renda per capita dela, mas na época, com acho que a atualidade de hoje, também ainda existe muita discrepância em relação à situação financeira para ambos. Enfim, aquilo ali me fez sentir sendo dono. Essa brincadeira, quem já brincou, sabe que você se torna dono daquele bem, daquele veículo, né, no qual era a brincadeira, com muita verdade. Os anos se passaram, né? Os anos se passaram para mim 20 anos depois, e eu acabei comprando um carro que, para a época ou para a atualidade, era um carro caro, um Ford Fusion. Mas no decorrer, antes dessa história chegar no Ford Fusion, é interessante a gente entender. Foi uma época que eu estava contando para ela que era um menino que pegou, que ficou com o carro, e esse menino trocava de quichute. Quem lembra do quichute, né? Quem é um pouco mais avançado na idade como eu, vai lembrar muito bem desse calçado. E eu tinha um quichute, né? Só que esse quichute ele era trocado com o meu irmão. Um estudava de manhã, o outro à tarde, no ano seguinte era invertido, né? Um ia para manhã, o outro ia para tarde. E no meio do caminho a gente trocava de quichute, porque nós só tínhamos um quichute, né? Nós só tínhamos um tênis para a escola. Chinelo, então, era uma coisa assim, quase que ganhar pelo menos a quina da Mega Sena. Eram coisas que foi triste. Passei fome, né? Tive assim uma dificuldade como qualquer pobre vivendo em qualquer lugar do país tem as suas dificuldades, as suas limitações. Mas fui muito feliz, né? Eu ia para cachoeira, eu brincava de bola, eu brincava de garrafão, eu brincava de peão, eu brincava, né? Porque criança não tem muito isso, né? Rico e pobre, ela só sabe que não pode ter, mas não tem o mesmo sentimento de não ter como um adulto. E a coisa foi indo, né? Aos meus 17 anos eu comecei a trabalhar com vendas, um pouco antes, né? Eu, na verdade, comecei a trabalhar com vendas aos meus 12. Eu fui para um dia de finados vender vela na porta do cemitério, né? Juntar o útil ao agradável. Vendi bem, ganhei meu dinheirinho e foi indo. Mas, pulando uma etapazinha aí, aos meus 17 anos, eu trabalhando com vendas, um pouco antes, comecei a trabalhar com 15 para 16 anos, e aos 17 anos eu estava assim com uma grana legal e comprei meu primeiro carro, né? Por sinal vermelho, e era um Fusca. E logo depois eu comecei a dar entrada na minha habilitação, então eu não me fiz de vítima perante o que os meus pais não podiam me dar. Eu corri atrás e fiz acontecer, né? E é muito mais fácil para uma criança e para um adolescente fazer isso, porque não tem tantos traumas na vida. Cachorrinho latiu, né? Então, eu fui contando para ela essa história, né? E que logo depois ele foi, essa pessoa, eu contando para ela como se fosse uma pessoa, e ela prestando muita atenção na história. E aí eu comprei depois o Monza, que foi do meu pai.
E foi indo. Comprei outro Monza, comprei outro carro, comprei outro carro, comprei outro carro, comprei outro carro, até que chegou um dos carros, não digo o melhor, tá? É um bom carro, mas um dos mais caros que eu já pude ter, que foi um Ford Fusion. E foi na minha época por volta de 30 anos. Aí eu fui comentando, e quando eu falei para ela, aí comprou outro carro, eu não sei o que, e teve outro carro. E fui falando alguns carros para ver se ela entendia de quem se tratava, do personagem da história era eu. Aí, em um momento, ela pega e me atrapalha na história e fala assim, pai, mas por que ele não compra uma casa? Aí eu peguei e falei assim, ele não compra uma casa porque ele está aqui agora deitado na cama contando essa história para você. Ela olhou para mim com uma cara de espanto assim, nossa pai, você já foi pobre? Então, gente, eu posso de repente não ter contado a história com a mesma ênfase que eu gostaria de ter passado, mas é uma história verídica. E o que eu posso dizer sobre isso, né? Eu costumo dizer, e já ouvi muito, que a nossa mente não diferencia a realidade da fantasia. Se você fechar seus olhos agora e se imaginar numa praia, sendo servida por um garçom com uma água de coco, um mar azul, sol escaldante, né? E você debaixo de uma sombra, desfrutando dessa peculiaridade, né? Você vai se sentir lá. Ao abrir os olhos, você vai entender que você possa estar onde você está agora. E com isso, eu lembro uma parte da minha vida onde eu me encontrava com 6 meses de aluguel atrasado. A mãe da minha filha, ela trabalhava com venda de automóvel na época e ela acabou estando com o salário dela muito reduzido, porque nós havíamos feito um empréstimo e pagando esse empréstimo. Eu lembro de datas muito marcantes nessa época, porque foi uma época em que eu estava devendo 6 meses de aluguel, cartão de crédito não existia mais, eu estava devendo já meses de cartão de crédito, então estava com juros absurdos ali em cima dos cartões. Eu estava com a minha conta do banco negativa, porque era uma conta corrente, meu limite não era muito alto, mas eu estava negativo. E o salário que a mãe da minha filha ganhava não conseguia pagar todas as contas, como colégio, aluguel, água, luz, e a gente estava meio que pegando e tentando pagar os mínimos das contas para que não fosse cortada, como luz, né? E quando sobrava um pouquinho, a gente tentava bater alguma coisa do aluguel, até mesmo porque o dinheiro dela, parte da renda, estava sendo comprometida pelo empréstimo que nós havíamos feito. E eu já estava com esse carro, né? Eu trabalhava com o ramo de transporte executivo, diferentemente do que é Uber. Transporte executivo onde você tem um carro e presta serviço para empresas, né? E você trabalha no modo chamado modo faturado. Você trabalha, a empresa fatura aquilo e depois deposita para você na sua conta. É porque tem gente que não sabe, né? Quando eu comento que trabalhei com transporte executivo, eu falava que é Uber. Então, não é, né? Não é serviço de aplicativo. E eu não sei o que aconteceu naquela época, né? Eu estava me encontrando financeiramente muito ruim, né? Muito, muito ruim. E o que eu vou dizer agora condiz com o que eu venho aprendendo, né? Eu falei que a mente não diferencia a questão da fantasia e realidade. Você cria a sua realidade e você pode viver ela ou não. Basta que você creia nisso de verdade, né? Como a própria Bíblia diz, né? Creia como uma criança. Criança não tem maldade, criança ela não tem noção, né? Se você perguntar para qualquer criança de 5 anos de idade, você gostaria de ganhar R$1? Ela vai ter noção, mas fala assim, e R$50? Para ela já vai ser muito dinheiro. Se você falar para ela 5 milhões de reais,
ela não vai nem saber o que é. Muitas das vezes nem nós adultos sabemos, né, qual é o valor disso. Mas eu vou encerrar esse vídeo só terminando com a conclusão dessa minha dívida, que estava muito grande, e mostrando que tudo aquilo que quando você sente de verdade, ela vai acontecer. É só quando você... É a lei do soltar, né? Pede crendo e receberás. Mas solta que vem, né? Então eu lá, aos meus 10 anos de idade, eu criei uma crença que aquele carro do ano ali, bonitão, era meu. E 20 anos depois, eu adquiri um carro do ano, bonitão. Acontece, gente. Eu não tenho uma explicação para isso. Existe exercício para que você possa chegar ao resultado que você quer, como estudar para passar numa prova de advogado, medicina, enfim. Então, eu lembro que na data, né, que eu estava lá com o colégio atrasado, o aluguel atrasado, e estava com apenas R$ 38 no bolso. Eu pedi, não sei se foi um pedido crendo, né? Eu só fui muito sincero comigo mesmo. Eu lembro da situação, foi um 12 de agosto de 2011. Eu me encontrei por volta de... Faltava poucas horas, uma horinha para eu pegar minha filha, e me veio no pensamento que o que eu tinha construído não estava condizendo com a situação que eu estava vivendo. Porém, eu não sabia qual era o caminho que eu tinha que recorrer para poder ter de volta aquilo que eu tinha na minha mente. Como qualquer pessoa, né? Prosperidade, dinheiro, riqueza, enfim, saúde. E existem técnicas para isso, né? A técnica da gratidão, a técnica, o exercício, né? De você atrair exatamente aquilo que você quer para a sua vida. Hoje eu tenho uma gratidão por estar ajudando pessoas e eu estou sendo reconhecido, né? Isso de uma certa forma muito bacana. Não sei explicar, só sei que acontece, tá? E acontece porque é isso que eu vivo de verdade. Eu vivo para tentar hoje ajudar pessoas a entender aquilo que com a minha história e com o que eu faço, você possa se tornar também. Então eu lembro que eu peguei e me ajoelhei e entreguei de coração todo o meu problema. E de uma certa forma, não sei explicar, eu acreditei muito mesmo que aquela situação iria se reverter. Só que dentro disso eu também aprendi uma coisa. Eu vou chegar nesse ponto, mas explicar isso aqui. Existe uma coisa em que hoje, pelo que eu estudo, é dita: o céu não tem limite. Então não limite os teus sonhos. Não crie limitação. Se é abundância, se está vindo, deixa entrar, deixa vir. Tá? Não se limite com o que o mundo lhe apresenta. Não se contamine com o mundo externo se o teu interior não é isso que você quer de verdade. Então eu peguei 12 de agosto de 2011, eu lembro que eu falei, não é justo. E para completar, eu tinha seis fraldas dentro de um pacote para minha filha, né? E já tinha chego, a mãe da minha filha naquela época, ela já tinha recebido, e o dinheiro já estava contado, mais do que contado, né? E peguei e fiz aquele pedido, logo depois fui pegar minha filha e fui fazer o que eu estava fazendo, e eu meio que, vamos dizer assim, eu de verdade, eu entendi o soltar ali. Hoje eu entendi o que foi soltar. Porém, eu não tinha entendido, porque eu não estudava, o que é se limitar. Quando foi dia 15 de setembro, praticamente um pouco mais de 30 dias, a minha vida deu um boom. Hoje eu conto, e até mesmo porque eu não ostentei isso. Então as pessoas acham que de repente eu possa estar mentindo, mas eu não estou aqui para
que a minha história seja verdadeira para ninguém, ela é verdadeira para mim, só estou compartilhando, né? E pode ser que de repente na minha história ou no que eu estou passando, vire alguma chave em você em relação daquilo que você está querendo, tá? Então são através de histórias. Nós temos aí o maior livro por séculos, né? De repente até milênio, que é a Bíblia. É uma história contada. E quantas chaves não são viradas nas pessoas por contar da mesma história? Por pessoas diferentes, por pontos de vista diferentes. Aprendi o ponto de vista com a Kelly Moraes. Então eu peguei e eu recebi uma ligação, não sabia nem como que meu telefone ainda estava funcionando, porque estava com 3 meses de conta atrasada. Mas me ligou um diretor de uma empresa que eu prestava serviço, e do dia 15 de dezembro, 15 de setembro, um pouco antes do meu aniversário, eu recebi essa ligação, e de alguém que estava devendo ao banco, devendo cartão de crédito, devendo tudo, a minha conta, eu não vou ficar falando valores para não pensar que eu estou querendo gerar ostentação, né? E nem para receber julgamento do que eu fiz ou não fiz com o dinheiro. Eu tenho certeza que eu aproveitei muito bem o meu dinheiro, porque eu quitei contas, eu trouxe uma qualidade de vida melhor para minha família na época e soube muito bem aproveitar o dinheiro. Eu não posso não ter comprado aquilo que você acha que seria interessante, né? Mas eu tenho certeza que dentro da medida do possível eu aproveitei muito bem o dinheiro. Mas uma conta que era só uma conta corrente, eu tinha sem cheque normal, né? Tinha cartão de crédito e a minha conta virou uma conta especial da noite para o dia. O meu cheque virou cheque especial da noite para o dia e eu pude realizar um trabalho por 3 meses. E quando eu digo que o céu é o limite, eu por nunca ter visto tanto dinheiro, principalmente na minha conta, já tinha visto alguns valores expressivos, mas a quantidade expressiva, né? Porque foi gerado um trabalho onde eu trabalhei como eu estava com transporte executivo, foi gerado um trabalho que eu tive vários ativos, né? Várias pessoas trabalhando, colaboradores comigo naquela época. E esses colaboradores, cada um estava recebendo, até mesmo para a atualidade, um bom dinheiro pelo serviço prestado, e eu fui bem remunerado por isso. E quando eu me deparei com aquele dinheiro, eu falei assim, nossa, se eu recebesse isso por ano, uma vez por ano, né? Eu tivesse um trabalho desse uma vez por ano, de verdade eu estaria muito bem, muito melhor do que qualquer pessoa, né? Estaria mensurando um valor na sua conta anual, né? Essa questão de conta de valores anuais, quem faz é muito país de primeiro mundo, né? Você ganha quanto por ano? Aí você pode saber se você pode adquirir bens ou não, né? Nem o que você ganha por mês. Mas é lógico que isso influencia no anual, tá? Então, nesse exato momento que eu visualizei minha conta e limitei, olha, eu botei um teto, se eu ganhasse só isso por ano, eu estaria bem. E dentro, esse sim eu vou falar valores, e logo depois de 2 meses, estava indo muito bem a empresa, muito trabalho, muita gente procurando. O valor que eu dava era para um trabalho, porque eu não tinha mais tempo de dar conta dos pequenos trabalhos, então eu dava uns valores assim acima, e fechava, né? E as pessoas, nossa, como é que você... Caramba, eu fazia por menos. Falei, mas eu não estou tendo tempo, eu não tenho gente aqui para poder, nesse momento, estar atendendo. Então eu vou dar um valor que, se a pessoa fechar, eu vou me esforçar, mas por um valor que seja justo. E a coisa foi fluindo. E tive 2 eventos, né, onde eu estaria ganhando, em cada evento, o dobro. O meu lucro seria o dobro daquilo que eu estava em um evento de 7 dias e o outro era de 18 dias. Mas ambos iriam me dar, cada um, o dobro daquilo que eu estava ganhando, ou aproximadamente isso, como é que fala? Nos 3 meses de trabalho que eu estava realizando nesse trabalho específico, onde a minha vida deu um boom. E o que aconteceu? Né? Tudo estava acontecendo muito,
claro na minha mente naquela época, mesmo não tendo essa dimensão de como funciona isso, né? O segredo, a lei da atração, enfim. Mas eu limitei o meu teto, né? Eu coloquei um teto ali. Então, quando eu coloquei um teto, eu inviabilizei a entrada de novo dinheiro. E quando você põe um teto, o que acontece é que não há mais crescimento, e sim uma regressão, né? Para eu poder ter chego aqui, eu tinha que ter contado a história que eu contei para minha filha e ela ter a visão, né, no mundinho dela. Isso tem mais ou menos quase uns 2 anos que eu contei essa história para ela, em ela achar que eu hoje sou rico, né? Mas e de verdade eu sou rico. Eu tô enriquecendo cada vez mais o meu conhecimento. Eu estou me preparando para tudo aquilo que de grande há de acontecer na minha vida. Então é uma dica que eu dou para você, né, que está me vendo aqui até o final. Estude. Principalmente aqui é um canal, está disponível agora no YouTube, ele é gratuito. Você não paga nada. A única coisa que você vai pagar é um tempo, que muitas das vezes desperdiçamos com outras coisas, né? Mas você quer ter novos resultados fazendo as mesmas coisas. E isso é impossível, né? Eu aprendi essa frase numa empresa que até então eu também trabalho, uma empresa de marketing multinível. E muita coisa começou a fazer muito sentido. A minha cabeça, ela de uma certa forma, ela ampliou muito a minha linha de raciocínio, a minha forma de entendimento, a minha forma de ser grato com as coisas, ser grato por você que está até aqui no final, por você que compartilhou o vídeo. Como seria, né, você compartilhar esse vídeo, levar um pouco da minha história? Quem sabe alguém está precisando de ouvir uma história diferente, real, né? E possa ser que essa pessoa seja ajudada porque você compartilhou, né? E porque de repente você se inscreveu no canal, porque de repente você deu like e o YouTube começa a compartilhar o meu próprio vídeo, a colocar como um tema que seja de interesse das pessoas, né? Eu vejo que muitas pessoas estão começando a ter mais interesse sobre esse assunto, né? Esse tal assunto papo cabeça, papo da nossa mente. Então não tenha sua crença limitante. Já respondendo, não sei nem como é que tá, desculpa, eu não visualizei se tem ou não comentário sobre uma crença limitante que nós temos. Eu deixei uma enquete no vídeo anterior e eu perguntei se dinheiro dá em árvore. E eu falei que sim, né? Eu tenho certeza que a grande maioria vai dizer que não. É simples, é uma explicação simples, mas muito lógica, tá? Dinheiro da árvore em si. Você vai levar a sua mente que dinheiro dá em árvore na questão de que achar que vai colher como um fruto, né? Uma maçã, uma banana, ou então uma folha, né? E não é nesse sentido. O intuito de que você vai ter o entendimento que dinheiro dá em árvore é o seguinte: o papel vem da onde? Ele vem da árvore, né? Pelo processo que é feito com a árvore, vira papel. E o dinheiro é feito de quê? Ele é feito de papel. Isso é uma crença limitante, né? Como passar debaixo da escada, ver gato preto. Aí tem outras crenças que, querendo ou não, tá lá no teu subconsciente gravadinho. E essa questão de crença limitante eu vou abordar na minha visão, no meu entendimento, no próximo vídeo, tá? Quero agradecer você mais uma vez por estar aqui. Eu quero agradecer a você que é grato por eu ter te ajudado. Eu recebo dentro da minha particularidade em questão de WhatsApp, as pessoas sendo gratas no Instagram, no Facebook. E se você quiser conhecer um pouquinho dessa história de que eu tenho lá no Facebook algumas fotos, né? Eu nem esperava que iria estar falando sobre elas agora. Agradeço muito, agradeço muito, agradeço muito. Obrigado. Um abraço. Até o próximo.